Bem-vindos a mais um vídeo. A histologia ela é uma por estudar as estruturas microscópicas das células, dos tecidos, dos órgãos e outras estruturas também. Para analisar um corte histológico, utiliza-se o microscópio de luz, ou microscópio óptico, e também pode ser chamado de microscópio fotônico. A imagem no microscópio de luz ela é projetada a partir de feixes de luz que vão atravessar o objeto. Dentre as partes do microscópio, vamos ter as partes físicas e as partes ópticas, ou sistema óptico. O sistema óptico, especificamente, ele é composto por 3 conjuntos de lentes. Primeiro, condensador, que vai focar a luz da fonte luminosa e direcionar essa fonte de luz para o objeto. A lente objetiva, ou lentes objetivas, que tem como função capturar os feixes que vão atravessar o objeto e formar uma imagem ampliada que será projetada em direção à lente ocular. E as lentes oculares, que são lentes por onde o observador ele vai conseguir visualizar a imagem ampliada. Ou seja, é o que vai tornar a imagem visível. Temos aqui a imagem do microscópio. Essa parte aqui é onde vai sair o feixe de luz, né, da fonte luminosa do microscópio. Aqui no meio temos o condensador, que vai captar o feixe. A placa para a observação do objeto vai ficar aqui, o objeto vai ficar dentro da placa. Essas aqui são as lentes objetivas. E essa aqui é a lente ocular. Visualizando fica dessa forma. A pessoa ela vai observar através das lentes oculares. As lentes objetivas vai fazer o papel ali da ampliação da imagem. Aqui vai ser a placa onde vai ficar o objeto a ser observado. E o condensador que vai focar a luz da fonte luminosa para o objeto. A resolução máxima do microscópio óptico é de aproximadamente 0,2 micrômetros. Isso permite uma resolução de imagem ampliada entre 1000 e 1500. Objetos menores ou mais finos que 0,2 não poderão ser diferenciados por esse equipamento, como, por exemplo, as membranas celulares e filamentos de actina. Se 2 objetos eles forem observados a uma distância inferior a 0,2 micrômetros, aparecerão como se fosse um só objeto. O que irá determinar a riqueza dos detalhes da imagem é o poder de resolução, e não apenas o poder de ampliação da imagem. Com relação aos tipos de microscópio, temos o microscópio óptico. Como vimos, a imagem dele ela é visualizada a partir de feixes de luz. Ele é possível observar imagem de cortes histológicos ou cultivos celulares. Temos também o microscópio confocal, que consegue captar imagens de amostras a partir de planos muito finos. O microscópio de fluorescência usa a fluorescência para visualizar a amostra. Para que a amostra ela seja visualizada, ou seja, para que o corte histológico ele consiga ficar visível, essa amostra ela vai ser exposta a um comprimento de onda específico e emitir um comprimento de onda maior. Existem objetos que, quando recebem um comprimento de onda específico, emitem um comprimento de onda maior. O microscópio eletrônico, onde a imagem ela vai ser formada a partir de elétrons, ou seja, no lugar de fonte luminosa, vai se utilizar elétrons. Isso permite ser possível visualizar detalhes muito pequenos, como, por exemplo, estruturas celulares e estruturas moleculares. O microscópio eletrônico de transmissão vai utilizar feixes de elétrons para formar a imagem ampliada de amostras ultrafinas, permitindo visualizar estruturas a nível subcelular e até atômico. Desse tipo, os feixes de elétrons eles se deslocam de cima para baixo. Permite um alcance de cerca de 0,1 nanômetro. Porém, as melhores resoluções nesse tipo de microscópio eles são obtidas em torno de 0,3 nanômetros, o que significa em torno de aproximadamente 400 mil vezes. Microscópio eletrônico de varredura. Usa os feixes de elétrons muito finos para criar imagens pseudo-tridimensionais das células, tecidos e órgãos. Os feixes, eles percorrem a superfície da amostra, sendo refletida e capturada por um detector. Esse detector, ele vai gerar uma imagem preta e branca, e essa imagem ela vai poder ser observada em um monitor, vai poder ser fotografada ou digitalizada. Com relação ao nível de organização funcional, o átomo, ele vai ser o menor elemento que compõe o ser vivo. A junção de vários átomos vai dar origem a uma molécula. A junção de várias moléculas formarão a célula. Várias células juntas darão origem a um organismo complexo. Várias células iguais darão origem a um tecido com função específica. E o conjunto de tecidos vai dar origem aos órgãos. O conjunto de órgãos dará origem a um sistema. E o conjunto formado pelos sistemas dará origem aos organismos vivos. Com relação à organização celular, as células elas são unidades fundamentais da vida. As células eucariontes, elas são células que possuem núcleo definido, uma membrana plasmática e várias organelas citoplasmáticas. São encontradas em fungos, animais e plantas. Com relação à membrana plasmática ou membrana celular, ela é responsável por proteger a célula. Ela protege ela separando o conteúdo interno do externo. Ela também desempenha outras funções, como, por exemplo, o transporte de nutrientes e resíduos, geração de potenciais de membrana, reconhecimento, comunicação e regulação do crescimento da célula. Além disso, ela permite que a célula ela responda e se adapte às mudanças que ocorrem em seu meio.
O modelo mosaico fluido, descrito por Singer e Nicholson, ele sugere que a membrana plasmática é uma associação dinâmica entre proteínas e lipídios. As moléculas de lipídios são responsáveis pela formação da bicamada lipídica, uma bicamada altamente impermeável à maioria das moléculas que são solúveis em água, como, por exemplo, a glicose, íons e proteínas. Com relação às proteínas, elas vão desempenhar um papel fundamental na membrana. Dentre as várias proteínas que fazem parte da membrana celular, temos como exemplo as proteínas de membrana. Elas vão atravessar a bicamada lipídica, ficando em contato com o meio externo e interno. Tem como função a realização do transporte de substâncias tanto para fora quanto para dentro da célula, e além disso, é responsável pela transdução de sinais extracelulares em mensagens intracelulares. Com relação às organelas citoplasmáticas, elas são estruturas especializadas que estão localizadas dentro das células. Cada estrutura ela vai ser responsável por desempenhar uma função específica, e as organelas elas trabalham juntas para manter a homeostase do corpo. O citoesqueleto, ele é uma rede de proteínas responsável por manter a forma da célula, permitir o seu movimento e direcionar o tráfego de substâncias para dentro da célula. Ele é formado por várias proteínas. Dentre elas, as principais são actina, microtúbulos e filamentos intermediários. Os filamentos de actina vão participar do movimento celular, da contração celular e da fagocitose, conferindo ali sustentação à membrana. Elas são encontradas nas células musculares, tendo como função participar ali da contração muscular, ou seja, ela vai realizar a contração primária, e nas células não musculares ela vai ter função de movimentação celular e sustentação para a realização da fagocitose. Os microtúbulos, eles participam da organização do citoplasma e das organelas que estão presentes ali no citoplasma. Eles partem do centro da célula, indo em direção às extremidades, dessa forma eles formam uma rede de filamentos muito finos. Essa rede de filamento tem como função guiar o transporte ordenado de organelas e vesículas no citoplasma, e além disso, participa ali também da distribuição igualitária dos cromossomos durante a divisão celular. Com relação aos filamentos intermediários, eles são formados por proteínas fortes e fibrosas, têm como principal função fornecer suporte estrutural e resistência às células, conferindo resistência ao estresse mecânico, ou seja, aos choques mecânicos, e além disso, dar suporte celular. São considerados os componentes mais resistentes do citoesqueleto. O núcleo, ele é considerado a maior organela da célula, é responsável por abrigar o material genético, ou seja, nele encontramos o DNA. Uma das principais funções do núcleo é proteger e preservar o material genético. O núcleo ele está envolto por uma membrana chamada de membrana nuclear. Essa membrana é um envelope externo formado por duas camadas. A camada externa, ela apresenta ribossomos na sua estrutura, por isso que ela é pontilhada. E ela é contínua ao retículo endoplasmático. No núcleo, podemos encontrar várias proteínas que vão auxiliar a sua função de controle genético e hereditário, como, por exemplo, as proteínas histonas, as polimerases e as proteínas reguladoras. Essas proteínas, elas são fabricadas no citoplasma e são transportadas até o núcleo através dos poros nucleares. A cromatina nuclear, ou cromossomo, é a principal substância encontrada dentro do núcleo. Os cromossomos, eles vão ser formados por 3 componentes, sendo que cada componente vai desempenhar uma função específica. O DNA, que corresponde a aproximadamente 20%, RNA corresponde a aproximadamente 10%, e as proteínas nucleares, que correspondem a 70%. As proteínas nucleares são histonas, proteínas neutras e proteínas ácidas. O DNA nuclear, ele vai controlar a produção de enzimas celulares, receptores de membranas, proteínas estruturais e outras proteínas que vão ter como função definir o tipo e o comportamento da célula. Os cromossomos, eles são estruturas que são encontradas em pares, sendo que os cromossomos humanos correspondem a 23 pares, e ao todo vai formar 46. Cada cromossomo vai ser formado por 2 cromatídeos, que são conectados ao centrômero, formando uma figura em X. Mas dependendo da posição do centrômero, essa figura ela pode variar. Com relação ao nucleolo, é uma estrutura arredondada encontrada dentro do núcleo. O núcleo ele pode conter um ou mais nucleolos. Vai ser onde vai ocorrer a síntese de RNA ribossômico. O nucleolo ele é composto por grânulos e fibrilas que representam o RNA recém-formado, ou seja, recém-sintetizado. Os centríolos são estruturas cilíndricas formadas por microtúbulos densos, distribuídos de modo uniforme. Cada célula vai possuir um par de centríolos, eles vão ser responsáveis pela formação de cílios e flagelos, além de participarem como constituinte ali do fuso mitótico durante a mitose. O retículo endoplasmático é uma rede de membranas que vai estar espalhada ali pelo citoplasma das células, e ele pode ser dividido em 2 tipos, e essa classificação ela vai se dar de acordo com a sua aparência, o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático rugoso é esse aqui em azul. E ele é chamado de rugoso porque na sua estrutura ele possui ribossomos. O retículo endoplasmático rugoso ele vai ter como função a síntese de proteínas. Já o retículo endoplasmático liso, ele não apresenta ribossomos em sua estrutura e ele vai ter como função, uma de suas funções, a síntese de lipídios. Os ribossomos são complexos de proteínas e RNA, são produzidos no núcleo e enviados para o citoplasma e têm como função a síntese de proteínas. O complexo de Golgi ele é formado por uma pilha de compartimentos de membrana lisa, organizado em pelo menos 3 compartimentos. Um dos compartimentos é a face cis, que é o primeiro compartimento. A face cis ela vai ficar próxima ao retículo endoplasmático e vai ser responsável por receber as substâncias que são produzidas tanto no retículo endoplasmático liso quanto no rugoso, que vai ser a proteína e o lipídio recém-sintetizados. O complexo de Golgi ele é responsável pelo transporte dessas substâncias através das vesículas. E o transporte vai se dar da seguinte forma: à medida que as substâncias elas passam pelos compartimentos, eles vão sendo modificadas por enzimas. Essas enzimas elas vão anexar e rearranjar os carboidratos e depois essas moléculas serão empacotadas nas vesículas, chamadas de vesículas secretoras, que vão ser mandadas ou para a membrana plasmática ou para os lisossomos.
Os lisossomos são estruturas preenchidas com enzimas, são as enzimas digestivas. Nos lisossomos, as enzimas encontradas são as hidrolases ácidas e eles vão realizar a digestão celular através de 3 vias: a via de endocitose, autofagia e fagocitose. A via de endocitose é a via de digestão onde os produtos que são absorvidos. A autofagia é uma via de digestão para parte de células que foram danificadas. E a fagocitose, ela tem como função digerir partículas grandes. Todas as células vão conseguir fazer fagocitose. Ela só está presente em células fagocíticas especializadas, como por exemplo, nos leucócitos. Os peroxissomos, ou microcorpos, são sacos membranosos de enzimas que vão realizar a degradação, igual aos lisossomos. Só que no lugar das hidrolases, ele vai possuir enzimas oxidativas. São extremamente importantes nas células do fígado e rins, que vão ser responsáveis pela desintoxicação de várias substâncias. As mitocôndrias são consideradas as usinas de energia da célula. Elas vão ser responsáveis pela produção de energia. Cada mitocôndria, ela vai estar envolta por 2 membranas especializadas, a membrana interna e a membrana externa. A membrana interna, ou matriz mitocondrial, é onde encontramos as cristas mitocondriais e as enzimas mitocondriais. Vai ser lá que vai ocorrer a formação da maior parte de ATP. Membrana bastante impermeável e por isso é necessário a presença de proteínas transportadoras, que são transportadores de proteínas específicos, para que as substâncias elas consigam atravessar a membrana. Já a membrana externa, ela é uma membrana que vai estar repleta de transportadores de proteínas parecidos com urinas, como por exemplo a translocase, TOL40, a principal porta de entrada das substâncias na mitocôndria. Segundo a teoria endossimbiótica, as mitocôndrias elas são descendentes de organismos procariontes, que foram englobados por outras células e passaram ali a viver em simbiose. As células forneciam nutrientes para as mitocôndrias e, em contrapartida, as mitocôndrias forneciam energia. Com relação à fisiopatologia geral, é uma disciplina que nos ajuda a entender as alterações que vão ocorrer no corpo durante o processo de doença. Para que isso seja possível, ela estuda as anormalidades que ocorrem nos processos fisiológicos e isso possibilita antecipar as manifestações clínicas, auxiliando na escolha adequada da intervenção. A fisiopatologia ela tem como base 2 outras disciplinas, a fisiologia e a patologia. A fisiologia ela vai ser responsável por estudar as funções mecânicas, físicas e bioquímicas que ocorrem no corpo. Já a patologia vai estudar as alterações morfológicas, funcionais e bioquímicas que o corpo sofre em resposta a uma doença. Dentro da patologia, existem alguns termos que precisam ser compreendidos, como a etiologia, que vai se referir à causa da doença. Essa causa ela pode ser multifatorial, pode ter origem genética ou ambiental, por exemplo. A patogênese, que vai envolver os mecanismos por trás da doença, ligado ali às manifestações clínicas, compreendendo o início do evento, a resposta fisiológica e os mecanismos compensatórios. As manifestações clínicas diz respeito aos sinais e sintomas que vão estar ligados à doença, podendo variar conforme o estágio de desordem, o tipo de pessoa e a cronicidade da doença, e as implicações do tratamento. Para tratar, é necessário entender a etiologia, ou seja, a causa da doença, e as suas manifestações clínicas. Só assim vai ser possível chegar a um diagnóstico e determinar o tratamento adequado. Com relação aos conceitos de saúde e doença, segundo a OMS, saúde é o estado completo de bem-estar físico, mental e social, não sendo limitado apenas à ausência de doença. A doença é uma perturbação que vai ocorrer no estado de saúde, que vai atrapalhar a homeostase do corpo. As informações para diagnóstico e tratamento de doenças clínicas, elas são obtidas através da mensuração de parâmetros estruturais, fisiológicos, bioquímicos e genéticos. Esses parâmetros, eles podem ser obtidos a partir de uma avaliação direta, como cor e temperatura da pele, qualidade dos pulsos, reação da pupila à luz, sons cardíacos, acuidade mental, força muscular, habilidade articular. A confiabilidade desses parâmetros, ela vai estar muito ligada à habilidade e à experiência do examinador. Os indicadores de saúde, eles são considerados normais quando eles se apresentam dentro de uma faixa, ou seja, dentro de uma média ou pequena faixa de valor. Essa faixa de valor é o que se espera para uma pessoa típica. Porém, esses valores eles não são absolutos. Eles podem variar conforme a idade, conforme o sexo, conforme a genética, o ambiente e até o nível de atividade que a pessoa desempenha. Atletas, por exemplo, geralmente vão apresentar pulso ou frequência cardíaca mais baixa do que a maioria das pessoas. Finalizamos aqui o primeiro tópico da primeira unidade da disciplina e nos vemos no próximo.